Boa noite, minha gente, tudo bem com você? Está começando mais um Identidade. Eu estou muito feliz com a sua companhia. Você, inclusive, é sempre muito bem-vindo para estar aqui com a gente ouvindo histórias inspiradoras que trazem esperança para o seu lar. Eu espero que você fique aqui comigo, viu, gente, até o final, porque a nossa convidada de hoje é muito especial. Ao longo da história, Deus usa diferentes maneiras para resolver problemas humanos. Lá na criação, para Adão e Eva, ele costurou roupas que amenizavam a vergonha e o desespero do pecado. Para a desprezada samaritana, lembram? Ele reservou tempo para uma conversa a sós e íntima. Para a rejeitada Maria Madalena, demonstrou simpatia e amor quando aceitou a oferta de gratidão que ela deu. Assim, para as diferentes dores, existem diferentes remédios. Para as dores físicas, os mais variados tratamentos. Para as inquietudes da mente, inúmeras abordagens psicoterapêuticas. E a Novo Tempo preparou esse guia de estudo da Bíblia aqui, o guia Sentimentos, para poder te ajudar a dar uma direção à sua vida. Olha só, a revista foi preparada para trazer o seu acalento e paz ao seu coração. Aproveite essa oportunidade, peça já o seu guia, ligue aqui para a gente em horário comercial para o número 0 operadora 12 21 27 3121, ou agora mesmo você já pode pegar o seu celular e enviar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, DDD 12 9 8244 0077. E aí você já anota o seu contato aí na agenda do celular, faz aqui, entre em contato com a gente vai te atender com a maior alegria e mandar gratuitamente o seu guia de estudo aí para sua casa. Bom, hoje eu recebo aqui no Identidade a Raquel Vieira. Ela é mãe do Neitan e da Alana e foi nos desafios diários de lidar com as emoções e sentimentos do filho autista que ela escreveu o livro infantil O Detector de Emoções. O livro fala sobre 10 emoções linkadas com histórias da Bíblia. Olha só que legal. Muito interessante para a formação de valores e também para a construção do caráter dos pequeninos. Você não pode perder, nosso intervalo é bem rapidinho e logo eu tô de volta com a Raquel. Te espero. Oi, minha gente, já estamos de volta, um intervalo bem rapidinho e hoje eu recebo aqui no programa a Raquel Dias, que é mãe de um garotinho autista e hoje ela vai compartilhar os desafios, as lições, os aprendizados dessa convivência regada pelo amor e pela solidariedade. Eu tenho uma honra de abrir aqui a porta do nosso programa para poder receber a Raquel. Tudo bem, Raquel? Que veio inclusive de longe, né? Vim Deus, do Canadá. Do Canadá. Olha, tô com moral de receber aqui uma visitante que veio de tão distante. Carol, Raquel, tudo bem com você? Bem. Por favor, fique à vontade. A casa é sua, tô ansiosa para esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai aprender muito. É um privilégio estar aqui e falar mais sobre o autismo, né? Acho que necessita ter essa informação hoje em dia, né? Aí acho que ainda tem pouca informação sobre isso, né? Para chegar até as famílias, né? E eu sempre costumo dizer que a gente consegue extrair grandes lições dessas diferenças, né? Quando a gente aprende com pessoas que são diferentes da gente, a gente acaba se tornando pessoas melhores. É um dilema, né? Porque às vezes a gente tem que assumir o papel de multiplicador, de ensinar os outros, mas a gente precisa dessa colaboração mútua para que a gente consiga crescer, né, Raquel? Sim, a ideia é transmitir aí para as famílias um pouco mais de conhecimento hoje sobre o autismo, né? Como foi a descoberta e o diagnóstico do Natan? O Natan, ele sempre foi um bebê assim muito choroso, sempre foi muito birrento, vamos dizer assim, birrento, se jogava muito no chão. Todos os lugares que eu estava com ele, quando tinha alguma situação, o Natan estava no meio. Uhum. Ele sempre foi muito literal nas coisas. E aí até que eu comecei a ligar um alerta do tipo, gente, o que está acontecendo? Por que o Natan é assim? Eu achava que tinha algum problema com o meu maternar. Entendi. Que o problema era eu,
né? Assim, falei assim, gente, o que eu estou fazendo de errado, né? Sobre suas orientações, a educação, como você estava conduzindo a educação dele, seria isso? Isso mesmo. E no fim, eu fiquei grávida da Alana, e hoje a Alana também se enquadra dentro do espectro autista. E eu fiquei grávida da Alana, ganhei, e a minha sogra veio me ajudar, foi me ajudar lá no Canadá. O Nathan também nasceu lá no Canadá? O Nathan nasceu aqui. Ah. A gente foi para lá quando ele tinha 1 ano e 8 meses. E até então, na viagem, vocês não sabiam? Então, a gente não sabia nada. Só tinha essas características que eu falei de eu achar que ele era um menino que ele era mal educado e que tinha uns comportamentos de birra, muito choroso, não dormia bem. Eram mais essas características. Ô, Raquel, e até aí, como que as pessoas se comportavam diante disso? Você já sentia uma animosidade, sim, a discriminação? Porque geralmente quando a gente vê uma criança assim, a gente acaba se afastando. Tinha o olhar do tipo, não vou deixar... Não era claro, mas pelo comportamento dava a entender. Não vou deixar o meu filho conviver com o seu porque ele é muito mal educado. Nossa, entendi. Tinha uma coisa muito assim. E eu me sentia muito mal com isso. Sim, imagino. Até por ele, né? Porque ele, por mais que ele tenha hoje dificuldade ainda em socializar, ele gosta de estar com as pessoas, ele tem um tipo diferente, assim, ele gosta de estar no meio de pessoas, de conversar, de brincar com outras crianças, né? Bom, e aí a minha sogra foi lá para o Canadá me ajudar com a Alana, e ela chamou meu marido para conversar e falou, minha sogra é neuropsicopedagoga. E aí ela, pelos vídeos que eu ia mandando, algumas coisas, até mesmo quando estava aqui no Brasil, ela já tinha ligado uma anteninha, né? E aí ela resolveu conversar com meu esposo. E aí ela falou assim, olha, eu acredito que o Nathan está dentro do espectro. Acho que era interessante vocês buscarem uma avaliação, né? E tentar ver o que realmente está acontecendo, porque eu acredito que ele tenha. Esse contato já facilitou e muito, né? Já encurtou aí o caminho. Com certeza. E assim, e aí até então eu não sabia. Minha sogra foi embora, e aí meu marido me contou só depois que passou o período mesmo de... que eu poderia ter um risco de ter depressão pós-parto, né? Então ele achou melhor esperar. E aí sim, ele conversou comigo. Então, da forma que eu reagi, eu realmente não me recordo. Mas eu lembro de um período pós que eu senti um alívio e entender que ele tinha o diagnóstico de autismo, porque aí eu aprendi a lidar com as situações, eu aprendi a entendê-lo. Eu falei, agora sim, então ele faz isso porque ele tem isso. Então, assim, tipo, ele faz a birra porque de repente ele teve uma crise sensorial. Então, assim, foi mais fácil entender e aceitar aquilo, né? Aquela situação, né? Eu acho até legal você frisar isso, porque geralmente os pais podem ter o medo do diagnóstico. Sim. Às vezes até a suspeita, mas não quero investigar, porque será que eu estou preparado para receber determinado diagnóstico? Mas é legal porque justamente através dele a gente consegue encontrar mecanismos para conduzir melhor ali, né? Eu acredito que eu até tive a fase de negação, porque eu não me recordo realmente como eu reagi. Meu marido fala que eu fiquei muito preocupada, que eu comecei a estudar bastante sobre o assunto, que eu fiquei, será? Mas eu não tenho essa memória. Então eu acredito que eu entrei também numa fase de negação, mas eu também me recordo de ter esse sentimento de tipo, ai, que alívio, puxa, agora descobri. Acho que foi a hora que eu realmente aceitei, né? E aí foi onde tudo começou para melhor, né? E o acesso à saúde lá no Canadá, como que era? Foi tranquilo ou não? Então, a avaliação foi feita por uma pediatra brasileira que eu encontrei lá, foi excelente. Então isso me facilitou bastante, mas a saúde lá no Canadá ela é pública, né? Então todos, tanto aquele que tem mais poder aquisitivo como o que não tem tantos recursos, todos eles compartilham da mesma saúde, do mesmo hospital, do mesmo médico. Então, agora a questão realmente do autismo tem um plano diferente. Então, quando você tem uma criança especial, você ganha um recurso à parte para você conseguir fazer as terapias e entrar com as atividades aí para as crianças. E ninguém melhor do que uma especialista, uma neuropsicopedagoga para explicar direitinho o que é o autismo, né? Porque muita gente deve estar se perguntando, mas o que é o autismo? Como identificar esses sinais? Às vezes não é tão simples como foi aqui no caso da Raquel. Então eu queria apresentar para vocês a Larissa Fonseca, que é neuropsicopedagoga. Boa noite, Lari, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Boa noite. O prazer é todo nosso. Eu queria começar aí perguntando já de cara o que é o autismo, né? Olha, o autismo, ele é considerado um transtorno de ordem psíquica. E ele pode afetar tanto questões sociais, como as questões de comunicação, às vezes questões de aprendizagem. Quais são os comportamentos, os principais sinais? Acho que esse é o ponto-chave, né? Então, a gente só precisa tomar cuidado para não identificar, como tem muita informação na internet, né, alguns conhecimentos que a gente compartilha, é muito importante tomar cuidado para os familiares ou educadores não pegarem uma dessas características ou alguma dessas características em momentos isolados para querer definir, né, diagnosticar a criança com autismo ou não. Então, buscar um médico, um pediatra, buscar um psicopedagogo, buscar um psicólogo, e você ir ouvindo essas informações, você ir juntando esse quebra-cabeça. Existem testes, se quiser ser feito, né? Aqui no Brasil, como você disse, não tem realmente todo esse apoio público, né, para os pais, então muitas vezes os tratamentos caros, ou mesmo essa busca pelo diagnóstico. Mas existem bastante alternativa, bastante associações, muitas faculdades para os próprios estudantes e professores que estão ali, elas oferecem esse tipo de serviço, tá? Então vale muito a pena você ir procurar para ter esse diagnóstico, no caso sim, e se não tiver esse diagnóstico, para também ter orientação sobre as outras possibilidades aí da questão. E aí os tratamentos, eles, de novo, né, bastante complexos, eles vão de acordo com a demanda, com a necessidade daquela criança. Então eles podem ter terapias do discurso, né, a própria fono, terapias corporais, atividades lúdicas, a terapia ocupacional, às vezes medicamentosa, fisioterapia. Tudo isso vai depender da necessidade daquela criança e da família, porque tratar a criança, que na verdade é oferecer aquilo que ela precisa para ter a melhor qualidade de vida, para ter as melhores condições de aprendizagem, de socialização, né, para ir lidando assim com as questões relevantes relativas ao tema, a família e quem convive também é muito importante, mais do que isso, é fundamental que saiba lidar, porque esses tratamentos eles vão funcionar durante o período de terapia, mas eles vão realmente fazer o efeito dentro da vivência da criança no dia a dia, né? Então, os pais saberem lidar, os pais saberem conviver com a sociedade em volta, os pais saberem respeitar e entender ali os limites, as necessidades, as demandas, as vontades, o modo de comunicação mais efetivo com essa criança. Então, as terapias, elas são bastante diversificadas, são direcionadas de acordo com a necessidade daquela criança e daquela família, e vale a pena buscar profissionais multidisciplinares, seja em faculdade, seja no particular, seja pelo convênio, seja pela própria saúde pública, que também oferece muitas alternativas. Então, procurar essa equipe, que aí sim a gente consegue minimizar e ter uma convivência, um aprendizado, e ter uma vida mais próximo do que for, né, possível dentro dessa realidade. O importante é proporcionar qualidade de vida, né, para essas crianças. Lari, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui, você contribuiu bastante. Até uma próxima, uma boa noite para você. Até, boa noite, obrigada. Gente, no próximo bloco, deixa eu já mostrar aqui para vocês um spoiler. Eu tenho aqui o livro O Detector de Emoções, que a Raquel escreveu, e a gente vai falar sobre ele nesse próximo bloco, quais são as lições aqui nesse livro e como ele tem sido usado para ajudar outras mães, outras famílias e outras crianças. A gente volta já já, fique aí, minha gente. Já estamos de volta, estou inclusive aqui com o livro da Raquel em mãos. Deixa eu mostrar mais uma vez, eu terminei o bloco anterior falando desse livro. Olha só, O Detector de Emoções. Raquel, qual foi a ideia? Como surgiu, né, a ideia do livro? Não é fácil escrever um livro, né? E aí, de repente, veio essa ideia, como foi esse processo? Bom, a ideia surgiu porque o meu filho tem muitos déficits na questão social, né?
Então, ele tem a parte cognitiva muito boa, mas a questão de interação social sempre foi uma dificuldade bem grande, inclusive é até hoje, né? Mas um fator que me preocupava bastante era porque em algumas situações sociais, por exemplo, ele estava no meio de crianças brincando e mesmo que fosse sem querer ali, machucava alguém, ele começava a dar risada. Entendi. E a criança chorando, enfim, aquele contexto, né, tipo chato, né, porque ele rindo e parecia aquela coisa de deboche, mas na verdade eu estava entendendo que era porque ele não entendia o que estava acontecendo, né? Então eu sempre busquei trazer informações para ele, olha para ele está chorando, está caindo lágrima, ele está triste, não é para você rir, isso não traz alegria. Eu falei assim, vai lá, pede desculpa, fala desculpa, eu não quis te machucar, não quis te deixar triste. Então, eu sempre tentei mostrar para ele o que significava a expressão facial, porque eu percebi que ele realmente tinha muita dificuldade. Ou mesmo eu chamando a atenção dele por algum motivo, alguma coisa errada que ele fez, e ele me olhava e eu percebia que ele tinha dúvida. E às vezes ele me perguntava, mamãe, você está com raiva? Mamãe, você tá triste? Tipo, você percebia uma confusão, assim, na expressão dele, sabe? Então, eu sempre tinha que buscar. E eu sempre fiz isso no período da noite, assim, como é que foi seu dia, Natan? O que aconteceu? E ali eu reforçava esses pontos. E à noite eu sempre faço um ano bíblico com ele, então eu trazia muitas historinhas bíblicas. Então, eu costumava pegar essas historinhas e falar assim, olha, tá vendo? Olha, o rei Saul, por exemplo, ele era muito raivoso. Olha aqui, ó. E olha como ele se acalmava. Ele gostava de chamar o Davi para tocar a harpa. Você ia adaptando aquelas histórias à realidade dele, conforme a necessidade dele. Isso, que legal. Isso. Eu até tentei buscar algum material relacionado a isso, né? A buscar histórias bíblicas com emoções, mas eu não encontrei. E aí foi aí que surgiu a ideia. Eu falei assim, poxa, eu acho que eu podia ajudar outras famílias com isso, né? Porque, assim, não é só a criança atípica que tem essa dificuldade de lidar com as emoções e entender as emoções, né? Uhum. Outras crianças típicas também têm essa dificuldade, até mesmo pela maturidade da questão da idade, né? E uma coisa que eu achei bem linda é que você caprichou na caracterização, na ilustração, na verdade. Olha só como o livro é bem colorido. Não sei aqui qual que é a melhor câmera para mostrar, mas olha, o livro é bem colorido, tem todos os desenhos. Quem foi que te ajudou? Tem aqui, né, o nome da pessoa? Tem, foi a É de lá do Canadá. Não, brasileiro? A Deise é lá da Paraíba. Ai, que legal. Ela é uma das ilustradoras do Minha Vida é uma Viagem. Ai, que tudo. Eu entrei em contato com ela adorou o projeto. E aí a gente começou a fazer. Então, as ilustrações é a nossa família, né? O Zig, que é o personagem, né? Ele é o meu filho, né? A história é inspirada nele. Tem a Alana, né? O diagnóstico da Alana. Como foi quando você percebeu? Poxa, porque já é desafiador um único filho com autismo. Sim. Aí você tá longe da sua família, da sua cultura, aí engravida do segundo bebê e descobre que ela também tem um autismo. Sim. Você já se sentiu assim, não, já conheço esse solo, vai ser mais fácil para administrar? Ou foi o mesmo baque também? Então, já conheço esse solo e foi mais fácil administrar. Lógico, a gente fica triste, né? Porque a gente não espera, né? Mas foi mais tranquilo a aceitação. Ali eu já estava mais consciente da situação, e tanto que fui eu que identifiquei. Ah, entendi. Fui eu que identifiquei os sinais. Nas meninas, os sinais são mais brandos do que nos meninos. Então, ela tinha poucos sinais, mas ela teve muito atraso de fala, igual o Natan teve também. Eu até achava que do Natan tinha a questão do bilinguismo, porque a gente sempre falou em inglês e português com ele, né? Então, a gente achou que tinha esse atraso na fala por conta disso. Mas da Alana já apareceu também a característica do atraso, ela andava na ponta dos pés, o Natan nunca andou na ponta dos pés. Então, assim, por isso que é um espectro, porque cada um age de uma forma. A Alana, por exemplo, não tem contato visual muito bom. O Natan já tem. O Natan nunca teve problema de contato visual, como a psicóloga falou, né? E quais são os maiores desafios, né? Eu acho que essa questão, como cada um se comporta de uma forma e o social também está entre os principais pontos, como a gente até escutou da especialista, eu fico com medo da reação das pessoas em relação às crianças. Na escola, o professor que está habilitado a cuidar do seu filho. Você sentiu essa dificuldade também das pessoas aceitarem os seus filhos?
No começo, eu acho que quando a criança ainda, ou a família ainda está conhecendo, né, os dois, né, no caso, eu acho que cria um impacto, até pelo comportamento, né? Até pelo comportamento deles, porque eles têm um comportamento que se destaca, é diferente, né? Das outras crianças no meio social. Porque é muita rigidez, ele quer liderar todas as brincadeiras e as crianças não aceitam. E aí, quando a criança não aceita, ele chora, porque ele entra em crise. Então, assim, tem uma questão social muito forte, né? Então, os pais também ficam um pouco assim, né? Eu acho que até por não saber como lidar. Por isso que é importante a informação, né? Trazer essa informação. Mas eu acho que depois que a família conhece o Natan, por exemplo, enfim, a Alana, eu acho que existe uma aceitação também, porque eu também cito, ele tem autismo, então você pode lidar assim, assim, você pode falar isso, né? Então, assim, eu conduzo também um pouco o caminho para que tenha uma aceitação melhor e para que eles saibam lidar também com ele, né? E como é? Quem é a Raquel antes das crianças e quem é a Raquel agora? Quais são as principais lições quando você vê os seus filhos, o desenvolvimento deles, aquele medo de como a sociedade vai recebê-los? Eu sou mais forte hoje. Eu acho que eu sou mais resolvida em relação a isso. Eu acho que é por isso que eu abri essa porta para o público, né? Porque eu estou expondo uma história minha, né? Publicamente, e eu quero que essa história sirva de lição, e foi por isso até que eu escrevi o livro. Eu quero que a história traga benefícios para dentro da casa das pessoas e que elas enxerguem que ter um filho com autismo ou qualquer outra deficiência, enfim, que aí a gente pode ampliar isso, né? Não é um problema, você não vai deixar de amar ou as pessoas não vão deixar de amar mais a sua família por causa disso. Eu acho que sim, você encontra situações de bullying, você encontra situações que vai enfrentar dificuldades aí na vida, mas eu acho que se você estrutura o seu filho, se você está bem estruturado dentro do lar, dentro da família, eu acho que o que acontecer do lado de fora atinge menos. É como se fosse uma redoma, assim, você consegue ali criar uma força interna, sabe? Assim, de trazer, assim, a inteligência emocional para a sua criança, em saber lidar quando um coleguinha não quiser brincar ou quando um coleguinha não quiser aceitar determinada coisa. Então, por isso que eu ensino um pouco a criança a entender as emoções e como agir em determinadas emoções, né? Para que quando ela estiver na fase mais adulta, porque o autista cresce, Sim. né? Então, quando ele estiver na fase mais adulta, ele tem aí, não tenha tantas frustrações, né? Então, que ele entenda também, que ele aprenda a se conhecer. Tem essa autonomia, né? Tem essa autonomia. Eu sei que o seu Instagram é movimentado, o livro é recém-lançado, mas só pra gente encerrar, qual que é o seu Instagram e quem tiver interesse no livro, como conseguir? Você já conseguiu vender, a primeira triagem já foi. Sim, sim. Bom, meu Instagram é @Rachel, que é o meu nome, né? Rachel Dias Vieira. Aí só tem eu lá, vocês vão me localizar. E lá eu conto tudo sobre o livro, falo como é que ele surgiu, eu trago alguns especialistas para trazer informações também a respeito. Aí as mães também que estiverem aí com um diagnóstico recente, quiser vir conversar comigo, só me chamar por direct. A rede de apoio ajuda muito, A rede de apoio né? ajuda, com certeza. E sobre o livro, quem quiser, já teve algum retorno de alguma mãe que teve contato com o seu livro e te mandou um feedback? Então, as mães vêm trazendo que as ilustrações estão impecáveis, né? Então, elas têm conseguido trabalhar muito as emoções através da ilustração, né? Porque, inclusive, eu posso mostrar? Inclusive, o livro, na história, né? Ele traz um card, que vem esse marca-página, né? Então, o card se chama O Detector de Emoções, né? Então, aqui os pais podem trabalhar as expressões faciais através do personagem, do Zig, né? E falar assim, ô filho, como é que você está se sentindo hoje? Como é que foi seu dia hoje? Se você tivesse que descrever como foi seu dia, mostra pra mim. Ai, que legal. E aí a família consegue, o pai, ou a mãe, ou o cuidador, quem seja, né? O professor, inclusive esse livro serve para profissionais como material de apoio, né? Então é um livro muito bem escrito e fundamentado no conhecimento e na prática, na vivência, né, Raquel? Sim. Eu ficaria aqui um tempão conversando, trocando ideias, porque eu acho mesmo que a gente precisa quebrar tabus e ensinar as pessoas a lidar com as diferenças, isso nos torna melhores.
Mas infelizmente o nosso tempo acabou. A gente agradece a sua participação aqui. Muito obrigada mesmo. Manda o meu cheiro para a Lana e para o Natan. Mando. E para você que estava aí acompanhando Identidade Geral, meu cheiro também. Já deixo o convite para que na próxima semana você acompanhe aqui o nosso programa, tá bom? Para que você continue aprendendo com histórias e grandes lições. Boa noite, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.